Então, estamos aqui hoje, conforme nós anunciamos, para poder trazer algumas reflexões do quanto Allan Kardec trouxe para nós, né? No seu nascimento, 3 de outubro de 1804. E o tema, né, nós fizemos a sugestão de Allan Kardec, mas Marisa complementou, nós complementamos, aliás, ontem, hoje e amanhã. Inicialmente, eu queria trazer um diálogo que, em uma das reuniões de estudos e de comunicação que Allan Kardec presenciou, na verdade, Allan Kardec ele teve a participação de diversos médiuns. E esses médiuns, eles traziam as comunicações que fizeram parte desse estudo que Allan Kardec fez e que trouxe a codificação. Mas o que eu queria ressaltar hoje, né, dentre inúmeros diálogos que Allan Kardec estabeleceu com os espíritos ao relato, quando ele trata da sua missão. Eu gosto muito de destacar, né, esse missionário, e nesse diálogo ele estabeleceu com o espírito de verdade. Ele falava no processo, né, dessa comunicação a respeito de que as pessoas elas falavam que ele era um missionário. E quando ele traz esta ideia para o espírito de verdade, ele é como se tivesse pedido uma afirmação de que era, de fato, um missionário. E o espírito de verdade lhe responde que sim, que ele era, de fato, um missionário, mas que ele não deveria ficar divulgando essa missão, ele se sentir naquela posição, eu sou um missionário, porque nós sabemos como funciona a vaidade humana, né? E o que mais é interessante nesse diálogo com o espírito de verdade, que quando ele coloca, mas será que eu vou dar conta dessa missão? E o que o espírito de verdade lhe responde: duas coisas podem acontecer: você ser vitorioso na sua missão ou você fracassar. Ótimo se você for vitorioso, mas se você fracassar, nós automaticamente lhe substituiremos. Ou seja, este diálogo estabelecido, que está em um dos exemplares da Revista Espírita, aponta para nós, fazendo uma ponte até com a nossa vida, com os nossos propósitos, com aquilo que nós assumimos antes da reencarnação, porque cada um de nós também traz a sua missão. Mas o espírito de verdade ele foi bem firme com Allan Kardec, porque esta missão que ele trazia, que ele foi adredemente preparado no mundo espiritual para trazer a codificação, ele precisava, de fato, dar seguimento àquela proposta estabelecida. E se não acontecesse por intermédio dele, é como disse o espírito de verdade, aconteceria com outra pessoa, né? Outra pessoa iria o substituir. E assim nós iniciamos, né, com este diálogo, justamente para que nós possamos também fazer as nossas reflexões no que diz respeito a este movimento de vida, esta nossa missão, os nossos propósitos, porque às vezes acontecem situações que nos impelem a desistir, mas é preciso seguir com firmeza.
E aí vamos pensar nesses fatos iniciais que destacam a vida deste codificador como importantes para o que vai se suceder depois na sua trajetória. Primeiro, em relação ao seu papel enquanto educador. Ele, de fato, foi um excelente educador, mas esse papel que ele exerceu como educador teve uma influência que foi justamente pelo fato dele estudar no famoso Instituto de Educação Pestalozzi, onde o Pestalozzi o auxiliou neste processo de formação. E ele, tentando seguir aquele modelo de educação, particularmente, ele se propôs a pesquisar os fenômenos paranormais, porque ele havia tomado conhecimento destes fenômenos. Mas por que que ele caminhou para essa busca? Porque ele já tinha como germe latente, né, desde jovem, ele apresentava esta inclinação para o estudo das ciências e da filosofia, que foi importante para que ele desse seguimento àquilo que era a sua missão. Na verdade, saiu aí o ano trocado, né? Foi 1855, não 1985. No ano de 1855, ele, de fato, dar início às suas experiências com o mundo da espiritualidade. Então, nós vemos que isso começa quando ele já tinha mais de 40 anos, uma vez que ele nasceu em 1804. Então, ele não era, né, uma pessoa inexperiente, uma pessoa sem conhecimento, mas que já trazia aquele espírito científico que caracteriza todas essas pessoas que, de fato, mergulham para a pesquisa. E qual era o objeto da sua pesquisa? Era justamente a questão da existência dos espíritos. Relembrando ao grupo que nós estamos fazendo, né, um estudo mensal do Livro dos Médiuns, iniciamos no começo do ano, e nós estamos, né, tentando trazer um pouco deste livro, que foi justamente aquele que veio trazer os fatos, a comprovação da existência dos espíritos e dos fenômenos mediúnicos. E começamos no primeiro capítulo, que é justamente um capítulo que tem um título de um questionamento a espíritos, onde Allan Kardec ele vem mostrando pelos fatos, isso é o que dá o nome de ciência. Quando você vai tentar explicar as ocorrências mediante os fatos. E aí ele veio, né, mostrando, interessante é que este é o capítulo que abre, que está na primeira parte de O Livro dos Médiuns. Nós já estamos na segunda parte do nosso estudo, apesar de termos ido apenas até o capítulo 8, mas é isso, né? E o interessante é que vocês depois têm um aprofundamento desse capítulo que nós estudamos, porque, de fato, não há como nós abrangermos tudo no tempo que é proposto, e ainda mais nesse modelo virtual com muito pouca interação, né? Como cientista e pesquisador, ele passa a participar de reuniões mediúnicas, e é aí que se estabelece esse contato com os espíritos,
os espíritos que vêm mostrando, conforme nós dissemos, houve a participação de médios de diferentes locais, mas também os espíritos que foram convidados para poder fazer parte da codificação. Então, quando nós vamos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, nós temos lá Santo Agostinho, um exemplo. Quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Espírito Lázaro, nós temos Emmanuel, Espírito Amigo. Quando nós vamos para o Livro dos Médiuns, por exemplo, a gente tem o Espírito São Luís. Então, se nós formos catalogar, nós temos um elenco grande de espíritos que fizeram parte de toda esta codificação. É claro que, por exemplo, Espírito Amigo teve 2 participações conhecidas no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Mas nós sabemos que no Livro dos Espíritos, que é o livro que traz os questionamentos, nós vamos falar particularmente desses livros da codificação, Kardec indaga e os espíritos respondem. Vejam que, quando tem comentários, nesses comentários nós temos, às vezes, o nome do espírito que está trazendo aquele comentário, mas nem sempre é desta maneira. A pergunta está posta por Kardec e os espíritos vêm e dão aquela resposta sem estar trazendo identificação, a sua identificação, né? Kardec, ele recebe, né, o convite dos espíritos para poder reunir todas aquelas informações que ele estava catalogando através dos seus estudos, do que ele perguntava e ouvia nas comunicações das reuniões mediúnicas das quais participava na Sociedade Espírita Parisiense. Então, ele recebe o convite para poder estar reunindo este material e, nesta reunião, poder estar trazendo esses livros que fazem parte da codificação. E quando ele recebe o convite dos espíritos para poder fazer a coletânea desse material, alguns amigos lhe apresentam, né, alguns cadernos com essas anotações, inclusive dessas reuniões mediúnicas que aconteciam, para poder estar auxiliando no preparo deste material. Ele se casa, né, com Amélie Boudet, que lhe dá um grande suporte durante a sua existência. O filme, para quem não assistiu, o filme sobre a vida de Allan Kardec, nós recomendamos, né? É um filme que procura trazer essa fidedignidade da sua trajetória, da sua caminhada na experiência terrestre, e a gente recorda, né, do momento que ele recebe muitas correspondências que ele, de fato, não dá conta, e ela, né, auxilia nas respostas. Inclusive, se fala do grande papel que ela teve auxiliando a Allan Kardec nesse quesito, né? São 5 os livros da codificação. Nós vamos falar sobre cada um deles. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós temos o livro O que é o Espiritismo e Obras Póstumas, que não faz parte da codificação, mas que eles trazem informações, o que é o Espiritismo, a Kardec ainda em vida,
mas obras póstumas, que foi justamente uma reunião de escritos que não tinham sido apresentados nos outros livros. E aí ele volta após a sua morte, né? E nós temos também os maravilhosos exemplares das revistas espíritas, que iniciou no ano de 1858, quando nós já tínhamos o Livro dos Espíritos, e a cada ano essa revista espírita ela era publicada, trazendo artigos a cada mês, artigos interessantes, muitos deles escritos por Kardec, mas também outros com a participação nas reuniões mediúnicas de assuntos relativos aos mais variados temas da vida, mas, sobretudo, aspectos relacionados à mediunidade. Então, assim, Allan Kardec, né, ele segue, e nós vamos estar, a partir de agora, solicitando também a participação de vocês, no sentido de trazer algumas destas informações relativas a esse conhecimento em relação aos livros, né, aos livros da codificação. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, né, ele chegou para nós, a sua publicação se deu em 18 de abril de 1857. Ele teve uma edição inicial com menos perguntas, e depois ele retorna e nós temos 1.019 perguntas nesse livro. E aí eu trouxe, né, esses questionamentos justamente para que nós possamos estar respondendo, escrevendo aí no chat. Marisa vai projetando, né, essas respostas para que a gente possa, de fato, estar tentando interagir. Quem já leu este livro, né? Quando a gente fala da leitura, não é aquela leitura que a gente pega o livro, a gente abre do acaso, mas sim a leitura na sequência, né? Desde a parte inicial, introdutória, que é uma parte que traz algumas informações importantes, e aí a gente lembra, né, do episódio na vida de tio Divaldo, que não sabia o que era prolegômenos, que ele compra o dicionário, que o espírito, né, orienta ele a comprar o dicionário para poder saber qual era o significado daquela palavra. Ele compra o dicionário, só que quando ele compra, ele não procurou ver se naquele dicionário tinha a palavra. E aí, quando ele se dá conta, né, não tinha a palavra, e a recomendação, né, que é trazida em relação a gente também procurar estudar, aprimorar, conhecer. Então, esta palavra, que nada mais é do que as considerações iniciais, a introdução. Então, vocês que estão participando deste momento, já leu este livro, já estudou, tem algo que marcou na leitura? Então, Marisa, se houver respostas aí no chat, você pode estar projetando, né, para poder a gente estar conhecendo um pouco. Aí eu quero, enquanto vocês vão colocando, eu vou falar da minha experiência. Na juventude espírita, foi quando eu tive um contato mais próximo, porque no próprio Evangelho no Lar, que os meus pais faziam junto com nós, os seus filhos, né, tinha a leitura do Livro dos Espíritos de algumas perguntas e respostas. À época, ainda criança, né, nós achávamos que era uma leitura longa,
a gente não prestava atenção, e aí a gente seguia, mas sem esse conhecimento, né? Lina colocou, sim, muita ajuda, conhecimento, inspirações. E aí, na fase de criança, não tinha essa percepção, não tinha esta aproximação, achava que era difícil, não concentrava muito. Mas foi na juventude espírita quando nós passamos a ter uma aproximação maior. Quando eu pergunto se já estudou, de fato, nós não fizemos na juventude espírita um estudo sequenciado, mas participamos sim desse estudo. E aí eu digo, Elizabeth, né? Li, estudei, o que mais impressionou foi sobre reencarnação. Engraçado, Elizabeth, que eu tenho também uma proximidade muito grande com este tema. E quando você trouxe isso, né, da reencarnação, tem uma pergunta que eu gosto muito deste livro, do Livro dos Espíritos, que é a 167, que trata justamente do tema reencarnação. Olha, as coincidências, né? Quando Kardec indaga na 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? E aí a resposta que é que os benfeitores trazem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, é exatamente uma questão que a todo instante eu venho refletindo nessa justiça, né, do nosso Pai, nas ocorrências aos quais nós estamos situados no nosso dia a dia, que são necessárias para o nosso crescimento, a nossa libertação, a nossa ascensão espiritual, mas não somente nossa, mas também do nosso planeta, porque nós fazemos parte desse conjunto. E essa é uma questão para reflexão, porque a expiação, ela de fato, ela vai acontecer porque nós mergulhamos nos nossos equívocos que vão gerar débitos perante a nossa consciência. Então, tudo isso, né, poderá ser modificado a partir do momento que nós vamos trilhar por uma nova caminhada. Então, é muito bom, Elizabeth, você trazer sobre esta sua impressão com relação à reencarnação, que aí eu vou dizer, é claro que na parte das leis morais é uma parte também que eu gosto muito, mas eu vou dizer assim, é um livro que traz muitos esclarecimentos, né, para a nossa existência. E eu também perguntei se tem algo que marcou, Elizabeth trouxe essa impressão da reencarnação. Mais alguém tem mais alguma coisa? Marisa. Aí, fazendo um pouco o apanhado, né, do Livro dos Espíritos, este foi o livro que trouxe esse marco inicial, né, da doutrina, surgiu a partir da observação das mesas girantes, perguntas de Allan Kardec aos espíritos, reuniu médios de várias partes do mundo, nós já fizemos essa colocação. E aí nós vamos apresentar essa estrutura que o Livro dos Espíritos nos traz, né? Dividido em 4 partes. A primeira parte ela vai tratar das causas primárias. Essa primeira parte ela é apresentada em 4 capítulos. Aí a gente vê que é uma parte quase que a menor é justamente a última, mas que é como se estivesse trazendo uma introdução básica, porque vem falar de Deus nessa primeira parte, vem falar desses atributos, né, da divindade,
e aí a gente passa a conhecer um pouco mais a respeito, né, dessa causa primária de tudo que nos rege. A parte segunda, né, já é uma parte que tem um número maior de capítulos, bem próximo da parte terceira. Ela vai tratar do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, é justamente a parte que, conforme a Elizabeth falou, que impressionou a respeito da reencarnação. E tem, inclusive, um capítulo, que é o capítulo 4 dessa segunda parte, que vai tratar especificamente da pluralidade das existências, que é onde tem essa questão 166 que nós estávamos falando, 167. Mas antes dessa questão, nós temos a questão 166, que é uma questão também que nos chama muita atenção. Quando Kardec indaga aos benfeitores como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se. E aí o que é que os benfeitores respondem? Sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, nós estaremos sempre nesse círculo de ir e vir para atingir a perfeição. Sabemos que espíritos que atingem, né, um estado mais depurado, eles não têm necessidade, né, de estar retornando para a experiência corpórea. Entretanto, eles fazem esta opção exatamente para poder auxiliar-nos em nossa marcha evolutiva. Lembrando do nosso querido Bezerra de Menezes, que ele foi convidado para poder habitar esferas mais elevadas e ele fez a opção de estar auxiliando a nós aqui neste planeta. Então, a experiência, né, desses diversos espíritos e mostrando que é necessário ficar neste movimento de ir e vir para que, de fato, possamos alcançar esse degrau mais adiante, mais acima. A terceira parte de O Livro dos Espíritos é a parte que vai tratar das leis morais. É uma parte que apresenta 12 capítulos, sendo que 10 capítulos são relacionados a essas leis. O primeiro capítulo é da lei divina, natural, e o último capítulo que vai tratar da perfeição moral, ou seja, Allan Kardec ele vem apresentando, né, através das diversas leis, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, e finaliza com a perfeição moral, que é justamente aquilo que deve ser a nossa meta. E, por fim, a quarta parte, que é a menor parte de O Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações, que apresenta apenas 2 capítulos. E aí nós queremos trazer uma história, né, do quanto este Livro dos Espíritos já salvou vidas. Então, um livro que estava colocado numa ponte que salvou a vida de Alan Rett. O que aconteceu? Este indivíduo ele havia perdido a sua esposa por um processo de adoecimento. E a ideia do suicídio começou a tomar conta do seu campo mental. Com a desencarnação da sua esposa, ele também começou a ter uma certa dificuldade no seu trabalho, justamente pela falta que ele estava sentindo da sua companheira. E isso foi mudando. Então, a ideia suicida começou a ficar mais forte no seu íntimo, e eis que um dia ele de fato resolveu buscar,
né, libertar-se desta experiência física e saiu em uma noite muito fria em busca de uma ponte. Quando ele chega próximo ele estava já se aproximando da ponte, porque a sua ideia era de se jogar, ele observa bem próximo um livro que estava, conforme a própria descrição, o orvalho, né, havia umedecido, e naquele ímpeto que ele estava, ele teve a curiosidade de chegar, parar e pegar aquele livro. Quando ele pega o livro, que ele abre, ele vê lá escrito: este livro salvou a minha vida e pode salvar a sua. Leia. Então, com aquele impacto, com aquele choque, ele desistiu da sua ideia, fez a leitura do livro e escreveu a Allan Kardec, dizendo o quanto aquele livro ele foi capaz de salvar a sua vida. Então, esta é assim uma síntese, né? Nós procuramos trazer mais informações a respeito deste livro, porque é o livro primeiro, é um livro que eu gosto bastante, é um livro que tem perguntas e respostas que esclarecem a cada um de nós sobre diversas questões, que tem a parte filosófica assim mais presente, né, neste primeiro livro. Tadeu colocou, né, que ouviu no audiobook 3 vezes, mas ainda não teve a oportunidade. Gostei de saber dos sonhos. É porque eu não estou conseguindo ler tudo aqui. Deixa eu só mudar aqui. Ouviu no áudio 3 vezes, mas não teve a oportunidade de participar do estudo. Foi revelador, gostei muito de saber dos sonhos. Pois é. Né? Agora a gente chega nesta segunda obra, que é justamente o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns nós já tivemos, né, Marisa, Alina, no primeiro mês deste ano, ou foi no segundo, nós fizemos uma live que foi justamente dedicando aos 160 anos de O Livro dos Médiuns, que Kardec nos trouxe em 15 de janeiro de 1861. Então, completamos em janeiro 160 anos de O Livro dos Médiuns. Aí vem a mesma pergunta que nós fizemos anteriormente, que vocês podem estar trazendo, né? Também escrevendo no chat dessa aproximação, se já leu o livro, se já estudou, e se tem algo que marcou na leitura. E aí eu vou contar um fato assim muito peculiar, né, da minha própria história, dessa aproximação com a questão da mediunidade, que se deu quando eu era ainda adolescente. E na juventude espírita, nós também tivemos a oportunidade de ter esses conteúdos relativos à mediunidade. E isso lá, né, nessa fase, me despertou uma curiosidade, um interesse, e de estar estudando, de fato, direcionando os estudos para a área da mediunidade. E foi quando, né, meus pais já frequentavam reunião mediúnica, e eu resolvi, aos 15 anos, pedir autorização ao tio Di para poder assistir a uma reunião. Claro que tinha a curiosidade, que era natural, mas eu queria ver, né, como era essa realidade da comunicação que despertava em mim muita curiosidade. E, na verdade, é claro que naquela época, pela idade, 15 anos, eu não tive essa permissão de participar daquele dia, né, da reunião mediúnica. Mas essa ideia, ela permaneceu dentro de mim. Depois, ela
diminuir um pouco e mais adiante, né, eu tive a oportunidade de adentrar a reunião mediúnica e depois de alguns anos receber o convite para dirigir uma das reuniões da nossa casa. O estudo do Livro dos Médiuns, eu tive diversas oportunidades de fazer estudos pontuais. Fizemos, quando nós iniciamos a nossa reunião mediúnica, um período preparatório de 3 meses com a leitura semanal de capítulos do Livro dos Médiuns, com discussão. Não tínhamos a questão da comunicação ainda, e depois foi quando, de fato, nós começamos, após os 3 meses, a questão da reunião mediúnica tradicional. Então, eu tive, até o presente momento, diversas oportunidades. A princípio, muito lá atrás, achava difícil. Inclusive, o próprio projeto Manuel Filomeno de Miranda trouxe um livro, estudando o Livro dos Médiuns, exatamente para poder facilitar esta nossa compreensão a respeito deste conteúdo. Me parece que ninguém escreveu a respeito deste livro, né, com relação à leitura, se já estudou, e se tem algo que marcou na leitura. Quero destacar que, dentre o Livro dos Médiuns, um capítulo que me chama bastante atenção é o destinado ao estudo das obsessões, que é outro tema que eu considero assim, bastante relevante para nós que temos essa aproximação com a área da mediunidade. O que é que Elizabeth colocou aqui? Deixa eu ver. Né? Estava te escutando a tua experiência. Pois é, né, Elizabeth? São experiências e experiências. Então, o Livro dos Médiuns, né, fazendo uma síntese deste livro, ele trata sobre o caráter experimental e investigativo do Espiritismo. Podemos dizer que é o livro que mostra muito o aspecto científico da doutrina espírita, que é justamente as reuniões, os questionamentos, as respostas, né? Porque quem já teve a oportunidade de fazer a leitura e estudo do Livro dos Médiuns, nós temos muitas questões que Kardec formulava e que os espíritos também traziam as respostas. Conforme nós falamos inicialmente, o Espírito São Luís foi quem trabalhou bastante, né, nesta obra, o Livro dos Médiuns. Então, este livro é uma ferramenta teórico-metodológica para se compreender os fenômenos mediúnicos, a existência do espírito, a comunicabilidade. Inclusive, o livro nos apresenta os diferentes tipos de médiuns, né? Os tipos de comunicações, como se dá. Então, é muito interessante. Os meios, o livro mostra, né, os meios de comunicação com o invisível e o desenvolvimento da mediunidade. Vamos voltar aqui, que a Elizabeth trouxe, né, vamos fazer a leitura. No Livro dos Médiuns, gostei de saber que a vida continua. Ixi. Meu Deus, o que foi que eu fiz aqui? Deixa eu aumentar. Que a vida continua e a existência dos espíritos e a possibilidade de comunicar com eles através dos médiuns. Então, é isso aí. Eu acho que eu fui mexer aqui, eu perdi. Pronto, voltei aqui. Aí vamos para o Evangelho, né? Quem já leu esse maravilhoso livro, se já estudou o Evangelho, tem algo que marcou na sua leitura?
Aí eu vou falando também da minha experiência enquanto, de fato, chega algo, né, que pode estar sinalizando a experiência de vocês. Tem uma parte que me chama, tem várias partes do Evangelho que me chamam bastante atenção, mas não é que se eu tivesse de escolher, qual é a que eu escolheria? Não é nessa direção. Mas um capítulo que é um tópico que trata dos infortúnios ocultos, eu sempre me coloquei, né, no lugar daquela mãe que levava a sua filha para poder acompanhá-la no exercício da caridade. E aquela filha que também, com a experiência da mãe, desejava fazer a caridade. E o que essa mãe diz para ela, né? Que ela ainda não tinha condições de estar provendo aquelas famílias, mas poderia aprender a costurar, né? Participar dessas visitas. Mas o que mais chama a minha atenção, né, é quando, no final, uma das pessoas beneficiadas com a caridade daquela mãe vai até a sua residência para mostrar, né, o que ela fazia e conseguir vender, né? E ao se deparar com aquela pessoa que era a sua benfeitora, o que ela diz? Silêncio. Assim falava Jesus. Então é algo assim tão comovente quando nós pensamos neste mundo que vivemos, onde muitos ainda não despertaram para este exercício em relação ao próximo, e principalmente do fazer no anonimato, que ainda temos esta necessidade de buscar caminhar, auxiliando, abrindo a nossa mão. A gente abre a mão quando o nosso coração já se expande e poder fazer no silêncio, sem anunciar que está fazendo. Este é o grande mérito. Então, de fato, esta é uma das páginas, né, bem comoventes que me chama a atenção, porque na própria juventude espírita nós recebemos no processo educativo da juventude espírita esta oportunidade do exercício da caridade. Isso era muito forte. E aprendendo também com relação ao silêncio naquilo que estávamos a fazer. Então, esta é a nossa história. Não chegou nenhuma de vocês. Nós temos aqui Maria Helena, né? Quando começou a estudar o livro dos médiuns, este ano no KSSF, logo nas primeiras páginas, me recordo que me veio o pensamento: meu Deus, o Espiritismo é racionalmente encantador. Que depoimento lindo, Maria Helena, você está trazendo, né? Deste Espiritismo, né? Do quanto ele nos encanta, do quanto ele nos movimenta para sairmos do local onde nós estamos e nos situarmos em uma condição melhor. Falando do nosso evangelho, fazendo uma síntese, nós poderíamos pensar nesses 3 livros. O evangelho ele foi publicado no ano de 1864, pensar no livro dos Espíritos como o caráter filosófico da doutrina, o livro dos médiuns no caráter científico e o Evangelho segundo o Espiritismo trazendo esse apanhado moral que é justamente o foco naquilo que a religião traz.
E aí vamos pensar na organização e na sequência lógica que foi apresentado os livros da codificação. Pensando, por exemplo, no aspecto de que, àquela época, as pessoas eram muito descrentes, elas não tinham essa firmeza com relação aos aspectos religiosos. E se isso fosse, digamos, se o evangelho fosse trazido em primeiro lugar com este cunho moral, com este aspecto religioso, talvez as pessoas que ficaram curiosas com relação à doutrina espírita não tivessem despertado esse interesse como despertou com relação ao Livro dos Espíritos, inicialmente, na sequência, o Livro dos Médiuns. Aí vamos pensar que do Livro dos Espíritos para o Livro dos Médiuns, Allan Kardec levou 4 anos para esta publicação. Lembrando que neste meio tempo de 4 anos, nós tivemos a publicação de O que é o Espiritismo e, em 1858, começou a Revista Espírita, que prosseguiu até o ano, até a morte de Allan Kardec. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos apresentar os aspectos morais e trechos do Evangelho de Jesus com a participação de alguns espíritos em comunicações mediúnicas que foram recolhidas, organizadas e comentadas. E aí eu queria trazer também um aspecto de o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tópico que é intitulado Obediência e Resignação. Pensando neste mundo de interesses, nesse mundo materialista, capitalista que nós vivemos, o quanto nós somos convidados a momentos desafiadores, momentos difíceis, como nós estamos vivendo agora com essa pandemia. Quantas situações difíceis, desafiadoras se apresentaram nesse momento nas nossas vidas. E neste tópico do Evangelho, obediência e resignação, que foi escrito pelo Espírito Lázaro em apenas 2 parágrafos, vem mostrar para nós justamente neste conceito de resignação que a benfeitora Joana de Ângeles traduz muito bem como acolhimento, que é justamente o que nós precisamos acolher nas nossas experiências cotidianas, diante dos desafios, diante de uma doença que chega sorrateira. Então, não é se revoltar, não é se rebelar, mas sim acolher, compreendendo que ela chega para um processo de libertação ao qual nós criamos uma situação lá atrás e que agora nós somos convidadas para poder refazer este caminho. Então, é justamente neste tópico do Evangelho algo também que me marca e que eu estou sempre a lembrar deste consentimento do coração que é necessário nas variadas situações da existência que nós vivemos. Aí vem o 4º livro, interessante que O Céu e o Inferno, ele foi publicado 1 ano após o Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1865. Né? Nós também fizemos esse questionamento, como nos livros anteriores, mas não vi comentário relativo ao Evangelho, aí vocês vão pensando se tiveram já a oportunidade de fazer a leitura deste livro, de fazer algum tipo de estudo, tem algo que marcou na leitura. E aí eu vou dizer que este foi um livro que eu não tive um contato durante muito tempo da minha vida. Ele também não foi assim apresentado no meu tempo de juventude espírita. Entretanto,
quando nós começamos lá no início do ano 2000 a fazer as palestras, ele passou a fazer parte dos estudos. E tem um capítulo que eu sempre gosto, eu sempre cito, eu acho bastante educativo, que é o capítulo 7 da parte primeira, que vem falando, né, de quando nós cometemos os nossos equívocos, as nossas falhas, os nossos erros. Nós passamos por um processo que se apresenta em 3 etapas: do arrependimento, a expiação e a reparação, para poder refazer este caminho. Então, é um capítulo que eu gosto bastante. Este livro, né, ele também se apresenta em 2 partes. Ele explica a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Ele objetiva demonstrar a imortalidade do espírito e a condição na qual estará no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. E as 2 partes que ele apresenta, né? A primeira parte, ele compara as diferentes religiões e a sua visão após a morte. E a segunda parte, ela reúne exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. Tem muitas histórias interessantes que eu convido vocês que estão, né, a nos ouvir, que vão assistir depois, para que busquem essa segunda parte e leiam esses casos, né? Casos que muitas vezes eles são semelhantes a histórias que nós já ouvimos falar na presente existência. E aí ele vai elucidar temas como anjos, céu, demônios, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, proibição mosaica sobre a evocação dos mortos. E, por fim, dos livros da codificação, nós temos o último, foi no ano de 1868, então, completando a série dos 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco, da doutrina espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, e fechando com a Gênese. Então, a Gênese, né, ela tem uma primeira parte que analisa a origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo das interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. A segunda parte, ela aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Inclusive, nessa segunda parte que aborda sobre os fluidos, que Allan Kardec traz novamente uma abordagem a respeito das obsessões que merece fazer a leitura para quem se dedica a esta parte, a esta temática. E a terceira parte enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova. Muito interessante fazer também a leitura deste tópico em A Gênese, que nos parece tão atual ao momento que nós estamos vivendo, que marcará um novo tempo na Terra com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Então, os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Aí temos, né, este não faz parte do Pentateuco, conforme nós dissemos, Amélie Baudet reuniu, né, junto com alguns amigos próximos, escritos que Allan Kardec, né, tinha feito o seu registro, e veio este livro
né, que tem esse nome justamente porque foi após o desencarne de Allan Kardec. E aí eu queria convidar, né, os amigos, amigas, a fazer a leitura de uma página que eu acho assim tão bacana. É como se Allan Kardec, naquela escrita, ele tivesse falando de si mesmo, que é a página intitulada Fora da Caridade Não Há Salvação. Que coisa linda! É uma página frente e verso, mais nada. E aí ele vai falando, né, em toda a sua trajetória, do quanto ele acha, né, ele vem dizendo do que ele fazia para poder auxiliar as pessoas, mostrando este exercício da caridade. Então, em obras póstumas, né, a ideia de que vem neste capítulo que está na segunda parte, o futuro do Espiritismo. Então, o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra, reformará a legislação ainda frequentemente contrária à lei divina, retificará os erros da história, instituirá a verdadeira religião e extinguirá para sempre o materialismo. Agora, né, para finalizar o nosso estudo, né, desta noite, nós queríamos fazer um destaque deste indivíduo, né, José Pedreira do Couto Ferraz, que foi um kardecista nato, né? Ele, durante décadas, viveu na nossa casa, né, na Mansão do Caminho, e durante mais de 20 anos ele saiu a divulgar a doutrina espírita relativo às questões da mediunidade. Então, foi através de Allan Kardec que ele trouxe, né, na sua exposição, este tema justamente em conjunto com que criaram, na década de 90, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que foi criado por esses 3 indivíduos, né? À esquerda de que vocês veem é Nilo Calazans, que é o meu pai. Nós temos no centro José Ferraz e à direita nós temos João Neves. E José Ferraz desencarnou ontem. Ele estava internado, não foi Covid, né? Ele se internou, ficou 17 dias internado e aos 91 anos se despediu desta experiência, né? Desta experiência aqui na Terra. Então, como nós estamos falando hoje, né, deste ser Allan Kardec, nós não poderíamos deixar de trazer a homenagem a quem teve esta fidelidade a Allan Kardec e se debruçou ao estudo da mediunidade e das obsessões. Queremos fazer um destaque que nós ouvimos da sua filha hoje, no sepultamento, quando a psicóloga estava conversando com ele no hospital, e aí perguntou o que ele estava sentindo. E aí ele trouxe o registro que a proximidade da morte. E aí ela perguntou: você tem medo da morte? E aí ele disse: mas como ter medo da morte se eu acredito na imortalidade? E aí a psicóloga disse: infelizmente, eu não acredito, eu tento, mas eu não consigo acreditar na imortalidade. E aí ele disse: então você é uma péssima psicóloga. Daquele jeito, né? Convidando ela a estudar, a conhecer mais. E aí, a partir desse estudo, ela certamente seria uma excelente psicóloga. Então, Marisa, nós finalizamos, né,